Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É muito bom estar aqui, mas é uma insegurança, né? Mas glória a Deus por isso. Que eu diminua e o nosso Senhor apareça. Me coloca em tuas mãos, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre cada um de nós, para que só a tua palavra possa tocar no nosso coração, nos renovar, nos fortalecer e nos conduzir a ti cada dia mais. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra já foi lida, meus irmãos, e eu vou repetir. E os irmãos podem sentar. O nosso tema: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. É maravilhoso a gente saber que Deus olha por nós a todo momento da nossa vida. Ele está com a gente, seja na dificuldade, seja na alegria, o Senhor está conosco. E a gente vê que aqui o Senhor fala com Jeremias pela segunda vez. E ele dá uma ordem: clama a mim. E ele fala isso para cada um de nós nesse dia de hoje. Clama a mim. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, a diversidade de dons, né? Alguns dos irmãos vieram aqui, fizeram oração, outros explanaram como um ensino. E cada um vem da forma que Deus fala ao seu coração. E a gente vê um trecho tão pequeno e a gente diz: nossa, na primeira pregação já vai esgotar. Mas não, nosso Deus é rico, né? E é quando nós vamos a Ele, é assim como um rio de água viva que a gente mergulha, que a gente vai e de nós transborda. E vem água nova, não vem água parada, estagnada. É sempre jorrando água viva para tocar cada coração, para transformar cada vida. Cada um de nós está aqui porque crê naquilo que o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida. E Ele determinou que a gente clamasse a Ele. E é isso que nós vamos fazer hoje, confiando. A palavra de Deus, ela dá o roteiro, ela mostra que Ele pode. Onde nós não podemos ir, o Senhor vai, Ele vai lá, no fundo da dificuldade, e toca e transforma. Tá? Jesus faz isso. E Jesus já estava com o Pai, né? O Espírito Santo já estava com o Pai. E Ele é novidade todos os dias para nós. Amém? E então, Ele diz: o seu nome é Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor dos nossos destinos. Ele é o Senhor que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele nos conhece antes de nascermos. E Ele sabe todos os dias da nossa vida até o último dia. E Ele sabia que estaríamos hoje aqui para clamar a Ele. Porque é isso que nós estamos fazendo neste janeiro todo. Nós estamos aqui para clamar ao Senhor. E aí eu fico pensando, a nossa vida toda, nós que somos cristãos, nós que nos encontramos com Jesus um dia, e Ele se apresentou a nós, porque é Jesus que nos chama, e a gente vem caminhando com Ele toda a nossa vida, e deixando Jesus falar conosco. E eu me lembro daqueles discípulos de Emaús. Esses discípulos tiveram a oportunidade de conhecer, de conviver com Jesus.
Até o momento que eles viram que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu. E ali a esperança acabou, não acabou? Quanto de nós não já sentiu essa tristeza? Pronto, acabou. A minha esperança não existe mais. Chegamos ao fim da linha. E eles vinham naquele caminho de Jerusalém, voltando para Emaús. Então, o que a gente pensa? Jerusalém era um tempo novo, um tempo de renovação, porque eles estavam com o Salvador, com aquele que conhecia cada um deles e que falava com eles, e de quem eles confiavam e eles estavam perto. E eles vinham, os dois vindo de Jerusalém, daquele caminho que eles estavam, voltando para a antiga vida, para o antigo lugar, desanimados, eles vinham. E quem que se coloca do lado deles? Jesus. E Jesus se coloca do lado deles e eles estavam tão cegos de tristeza que eles não percebem quem é que estava, porque eles acreditavam que Jesus morreu. Umas senhoras viram e disseram que ele está vivo. Já disseram que ele está vivo, mas a gente está voltando, a gente perdeu a esperança, nós estamos caminhando de volta. A gente não imagina isso? E Jesus chegou, nécios, vocês não entenderam nada, vocês não ouviram o que foi dito, o que foi ensinado desde Moisés, e Jesus foi falando com eles, né? E eles iam sentindo o coração arder, e eles iam sentindo uma presença diferente, né? Eles iam sentindo força, e é por isso que a gente tem que estar na igreja. É por isso que a gente não pode dizer eu oro em casa. Eu fico lá em casa orando, não. A gente tem que vir para a igreja porque esse é o caminho que Jesus caminha conosco. E então eles iam sentindo aquela força. E quando eles chegaram na cidade da Vida Velha, daquele desânimo que eles vinham, mas que eles estavam ouvindo a palavra, aí Jesus fez como quem ia passar. Aí eles disseram, Senhor, está tarde, fica conosco. Aí, claro que Jesus ficou, porque quando nós convidamos o Senhor para ficar na nossa vida, Ele fica. Ele não invade, mas Ele fica na nossa vida. Né? Ele fica conosco. E quando eles sentaram àquela mesa para aquela ceia, que o Senhor deu graças, agradeceu o Pai, aí eles reconheceram. Nossa, Ele mesmo. Num instante que eles se distraíram, reconheceram, olharam para o outro e Jesus sumiu. Mas eles criaram aquela força. E o que eles fizeram não era tarde para Jesus não passar. Era tarde, mas nesse mesmo momento eles resolveram sair da vida velha e voltar novamente para a vida nova. Voltaram para Jerusalém e anunciaram, verdadeiramente Ele vive, Ele ressuscitou. Ele falou conosco, Ele caminhou conosco. Meus irmãos, é isso que nós temos que sentir hoje. Verdadeiramente o Senhor está vivo, verdadeiramente Ele está conosco, verdadeiramente Ele conversa conosco. É necessário que a gente pare para ouvir, entender que Ele fala conosco. Verdadeiramente Jesus está vivo aqui, Ele está aqui. E Ele conhece o seu coração, a sua dificuldade, a sua fraqueza, o seu desânimo, e o meu também. Jesus me conhece. Meus irmãos, quando eu entendi quem era Jesus, quando eu experimentei a presença do Senhor, isso criou uma força dentro de mim. É um fogo que arde, que queima, que consome, que a gente não suporta ficar com aquilo só para a gente. É esse rio de água viva que transborda de nós e que a gente quer que outro conheça. A gente, às vezes, é até chato quando a gente quer insistir com alguém que não conhece o Senhor, mas Ele é bom, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que te quer, Ele te ama, e Ele te chama, e às vezes a pessoa não ouve, às vezes dentro da nossa casa,
E dá um desespero. Ah, se essa pessoa conhecesse o Jesus que eu conheço, se ela experimentasse desse rio de água viva. E a gente fica nessa agonia, mas aí a gente diz, Senhor, a causa é tua, toma na tua mão. Toma meu filho, Jesus conhece os meus filhos, os caminhos que ele anda, e eu aqui agora nesse momento eu digo, Senhor, que o Senhor conduza eles, porque eu de mim mesma não posso fazer nada, só o Espírito Santo de Deus, que caminha comigo, o qual eu experimentei, e eu experimento todos os dias, é que há de convencer a nossa família, aqueles a quem a gente for evangelizar, de que Jesus é bom, de que Ele salva, de que Ele cura, de que Ele transforma a vida, que Ele tira do lodo e Ele levanta e faz sentar junto com os reis. Só Jesus faz isso, e o Espírito Santo de Deus. Então esses discípulos caminhavam com o Senhor e quando eles viram, eles se transformaram. E aí a gente vê um pouco antes na vida de Jesus, quando ele chegou lá naquele poço, que foi falar com a samaritana, uma mulher que era de outra nação, uma mulher que eles, os judeus e os samaritanos não se entendiam. É uma história do passado, um culpava o outro por causa de... culpava o outro. Então havia uma contenda entre eles. E aí essa samaritana estava lá tirando água quando Jesus pediu. Ela disse, como é que o senhor vem pedir água? E a gente conhece todo aquele diálogo. E no final, Jesus diz para ela, se você conhecer, eu vou até abrir lá. É João capítulo 4, não é isso? Isso. Aqui está. E Jesus tem uma conversa com ela e disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso é uma conversa que ela fala. E Jesus, lá no versículo 14, diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É uma promessa do Senhor que é para a vida eterna. É uma fonte que não seca. É só a gente buscar o Senhor. Deixar o Senhor se aproximar de nós. E quando aquela mulher teve aquele encontro, que teve toda aquela conversa, que ela experimentou, que Jesus podia falar e podia conhecer tudo, o que ela fez? Ela teve a sua vida transformada e voltou rápido para dizer para outros que quem ela tinha conhecido, o que ele era capaz de fazer. E é isso, meus irmãos. A Bíblia toda vai descrevendo o poder do Senhor. O poder de Jesus sobre a nossa vida. Aí a pergunta é, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para cada um de nós? Para essa samaritana, ele foi uma transformação. Aí a gente lembra também daquela mulher do fluxo de sangue. Jesus ia passando aquela multidão de pessoas. E ela queria porque chegar aí com dificuldade, porque a mulher no fluxo de sangue, ela não podia estar no meio do povo, ela era considerada impura, né? Então ela não podia estar no meio do povo. E ela superando toda essa dificuldade, que isso também estava no coração dela, que ela não podia estar ali, mas o desejo dela de ser curada era tão grande, e ela acreditava tanto que aquele Jesus podia curá-la, que ela foi escondida, que ninguém ia ver, e ela só tocou na barra do manto do Senhor. E Jesus sentiu aquela força sair, e ele era um homem que estava sendo espremido, ele estava no meio de uma multidão, todo mundo tocava, todo mundo empurrava, ele disse, quem me tocou?
E o pessoal, ué, assim, o senhor está no meio de uma multidão, não, alguém me tocou. Então Jesus percebeu a diferença de alguém que se aproxima, de alguém que quer, de alguém que deseja. De que forma que nós estamos nos aproximando do Senhor? É com vontade, é com fé, é com desejo, é crendo. Se eu tocar só na orla do seu manto, eu serei curado, eu serei transformado, a minha família vai ser transformada. Essa doença que parece tão difícil de curar será curada. Porque era 12 anos que aquela mulher sofria e ela tocou e ela creu e ela foi curada. E Jesus sempre que o curava dizia que a fé é que tinha curado. Qual o tamanho da nossa fé, meus irmãos? Qual o tamanho da nossa fé? Porque a palavra diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente transporta a montanha com essa fé. Não é isso? Então eu creio, porque Jesus verdadeiramente está vivo, Jesus verdadeiramente ouve, Jesus verdadeiramente te conhece. Ele conhece cada movimento do seu corpo, cada veia, cada articulação, cada nervo, cada movimento do seu corpo, os rins, o fígado. Se você quiser, você pode ir tocando, Senhor, no meu cérebro, nos meus olhos, Senhor, na minha audição, no meu coração. Vai tocando, porque o Senhor conhece cada célula. O Senhor conhece cada molécula, o Senhor conhece onde está o defeito, onde está a doença, o Senhor vai na raiz do problema. Se eu estou com depressão, se eu estou com tristeza, Jesus, aonde é que está o problema que eu não sei? Quantos de nós vivem numa vida amargurada e triste por causa de algo que aconteceu no passado, por causa de algo que aconteceu na infância, e isso fica no subconsciente, fica lá trancado, guardado. Pede, Jesus, vai lá na raiz do problema, vai lá onde eu não posso ir, porque Jesus tudo pode. Vai lá, Senhor, cuida, toca, cura. Porque Jesus toca, nós tocamos o Senhor e Ele toca em nós. Há uma intimidade, porque Jesus nos conhece. Mesmo que você ore de voz alta ou se você ore só no seu pensamento, Jesus sabe, Jesus conhece, porque cada um de nós é diferente, cada um de nós faz de forma diferente, tem uma conversa diferente com o Senhor. E Ele conhece, como o pai tem um monte de filho, cada filho tem um temperamento, assim é o Senhor, Ele conhece cada temperamento. Às vezes a pessoa não consegue sair daquele pecado, o Senhor me cura, eu preciso sair, o Senhor, se você quiser, o Senhor te tira dali, porque Ele conhece, Ele não condena, mas Ele liberta, porque Jesus veio para libertar. Crê nisso. E agora, meus irmãos, é uma parte que eu acho maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Quando Jesus sabe que Lázaro está doente. Maria, aquela mulher que o Senhor teve um encontro com ela, que irmã de Lázaro, segundo o que eu já aprendi, eles moravam no leprosário, porque Lázaro era um leproso. Então era um lugar afastado da sociedade, porque quem tinha lepra não convivia com os outros. Então era uma pessoa marginalizada, tanto Lázaro quanto suas irmãs. E aí elas mandaram avisar, Senhor, seu amigo, que o Senhor ama tanto, está doente. E Jesus está lá fazendo as coisas dele e continua fazendo. Todo mundo fala, até que Jesus diz assim, vamos a Lázaro. E eles questionam, ele diz, Lázaro morreu. Entendeu? Aí quando Jesus diz que Lázaro morreu, ele vai. Eu acho muito interessante que tanto Maria quanto Marta, quando encontra Jesus, as duas usam a mesma frase. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui. Meus irmãos, o Senhor Jesus está na tua casa. Muitas vezes a gente ora assim, Senhor, visita a minha casa.
Gente, cada vez que eu ouço isso, eu digo assim, não visita não, Senhor. Mora na minha casa comigo. Eu convido o Senhor a morar na minha casa. Mesmo que meus filhos não percebam, o Senhor mora na casa deles e vai transformando. E eu olho cada cantinho da minha casa. Nesse momento, eu peço a você, pensa lá na tua casa. Pensa em cada canto da tua casa. No quarto, na sala, na cozinha. Onde você trabalha, onde você senta para orar ou ajoelha para orar. Cada um com suas dificuldades. Pensa em cada cômodo da tua casa. Jesus mora aqui com a gente. Quem está na minha casa? Jesus, eu creio que pela minha fé tu visita lá a pessoa que está na minha casa, Senhor. E o Senhor abraça agora, Jesus, eu creio. Convence essa pessoa do quanto o Senhor é amigo, do quanto o Senhor pode transformar a vida, de quanto o Senhor pode curar, de quanto o Senhor pode conduzir. É isso que eu estou pedindo para cada um de nós, Senhor. Para cada um dos meus filhos, dos meus netos. Meu Deus, visita cada um, visita não, mora com eles, fica com eles, abraça eles, acolhe eles, Senhor. Quantos da nossa família tem vício, Senhor, vai lá e abraça e convence que o Senhor é que basta. O Senhor é que basta. E aí, nessa conversa, Jesus disse para ela, depois que Marta disse para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê isso? Vocês creem nisso? Aleluia! Glória a Jesus! Eu creio, Senhor. Eu creio que quando a gente vê morte, o Senhor vem e faz vida. O Senhor ressuscita. E Jesus tem toda aquela conversa, tem os judeus que vêm, né? E Jesus, aqui, pergunta-se no versículo 34. Onde o pusestes, disseram, Senhor, vem e vê. E olha esse versículo 35, acho que é o menorzinho da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus se compadece, meus irmãos. Jesus tem compaixão de nós. O que é compaixão? É Ele descer da grandiosidade dele e ver a nossa pequenez. Fazer a nossa dor, a dor dele. Fazer o nosso sofrimento, o sofrimento dele. Jesus chorou. Jesus se compadeceu, porque Jesus viu o sofrimento daquelas irmãs, né? E Jesus chorou. Aí, o mais bonito de todos. A gente não para orar, muitas das vezes a gente vive correndo para lá e para cá, acha cansativo ficar aqui meia hora orando. Mas Jesus, sabe o que fez nesse momento? Ele orou. Em outros momentos, Jesus orou. E aqui ele disse assim, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai da morte e vem para a vida. Meu irmão, sai da doença e vem para a vida. Sai do mundo e vem para Jesus. Sai da depressão e vem para a alegria. Sai do medo e vem para a coragem, para a força. Meu irmão, creia. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Ele também disse que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, é só Jesus. É só Jesus. E ele pergunta, crê isso? Se você crê isso, toma posse agora. Toma posse, porque Jesus te dá.
te dá vida e vida em abundância, te dá cura e cura total. E te dá libertação, e te renova, e revigora a tua força. Aleluia, glória a Jesus, e eu creio, Senhor, eu creio nisso. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus teve um encontro, Lázaro teve um encontro com a vida. E quando Lázaro saiu, Jesus disse, vai lá, desamarra ele. Tira as ataduras. Ele estava amarrado, ele cheirava mal. Quem estava por ali foi lá e ajudou. E o que é que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós temos essa missão. Quando nós encontramos alguém amarrado no vício, alguém amarrado no desânimo, alguém amarrado na doença, Jesus diz para mim, diz para você, vai lá e desamarra. Vai lá e ajuda. Vai lá e dá a mão. Vai lá e tem compaixão. Caminha junto. Porque quem que nos dá força para fazer isso? É Jesus, é Jesus. Meus irmãos, e eu deixei para o final, que agora nós já vamos encerrar, aquela do cego de Jericó. Todo mundo já falou, eu disse, Jesus, eu tinha escolhido essa palavra. Todo mundo vai falar, não vai sobrar nada para mim, mas sobra. A palavra de Deus é viva, é nova e é eficaz. Aí o cego de Jericó entra nessa história, meu irmão, entra nessa história. Ele está lá, na beira da estrada, cego, incapaz, mendigando, pedindo, implorando que alguém ajude ele. A vida inteira. Ele já é um homem, né? Já é um homem velho, muitos anos sofrendo, muitos anos na beira da estrada, muitos anos esquecido. E aí, ele escuta um barulho, ele escuta algo diferente. Ele ouve, ele não via, mas ele ouvia. E ele começou, o que está acontecendo? Aí alguém teve que lá compaixão e disse assim, é Jesus o Nazareno que está passando. Mas quando disse, ele começou. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pô, cala a boca, fica quieto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu irmão, grita. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você é capaz de dizer isso? Diz agora. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu. E Jesus ouviu e disse, vem. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele arrancou aquela capa pesada que ele se protegia de chuva, da poeira, e jogou para lá. E cego mesmo, ele saiu andando, o povo foi ajudando. E ele chegou junto de Jesus. Jesus disse, o que é que você quer? Senhor, que eu veja. Ele veio. Simples assim. Vê. Meu irmão, é a nossa fé. É a nossa fé para Jesus. Tudo é simples, tudo é fácil. Mas qual é a minha fé? Qual é o tamanho do meu grito? Qual é o tamanho do meu grito? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu queria que você levantasse um instante e começasse. Ora agora, nesse instante. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Apresenta a tua dor, apresenta teu problema. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão da nossa nação, tem compaixão da nossa família. Tem compaixão, Senhor, da tua igreja. Tem compaixão de cada um que aqui está, Senhor, de cada enfermidade, de cada dor. Jesus tem
tem compaixão. Tem compaixão, vai orando, clama em alta voz, faz como aquele cego. Jesus, tem compaixão, Senhor. Desce até a minha casa, mora conosco, fica conosco, Senhor. Tem compaixão de nós. Renova nossas forças, Senhor. Enche-nos com teu Espírito, que faça jorrar em nós o rio de água viva, Senhor. Que a gente possa ver com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, sentir com o teu coração, caminhar com os teus passos, ser Jesus nesse mundo, para acolher outras pessoas. Aleluia, glória, glória, glória a ti, Senhor. E Deus colocou no meu coração aquele hino: vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Você sabe? Quem possui, 372, possui a Cristo, firme está, achará poder pro mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus quem prega, novas forças dá, e quem nele espera sempre vem.